Mas vamos iniciar. Vamos gravando ali no celular, que a gente não deixou a câmera aqui no jeito. Vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos ajude. Amém? Pai amado, Pai Santo, nós queremos louvar a Ti, meu Deus, e agradecer a Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia, Pai. Pedir, meu Deus, ministra o nosso coração, nos capacita para aprendermos, meu Deus, a Tua palavra. Pai. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estávamos começando a estudar os métodos de estudo bíblico, e nós falamos um pouquinho aqui, não terminamos, né? Essa parte aqui, acho que faltou talvez comentar um pouco ainda sobre iluminação e convicção, né? Do Espírito, que é na página 3, né? Então vamos lá. Iluminação e convicção, o Espírito Santo ele nos capacita. Bom, o conhecimento dos cristãos a respeito das coisas divinas é mais do que um conhecimento das palavras e das ideias teológicas da Bíblia. Isso é uma compreensão da realidade e da relevância das obras de Deus testemunhadas pelas Escrituras. Então, o que ele está nos dizendo aqui é o seguinte: não é meramente um conhecimento intelectual, ou um conhecimento, sei lá, leio o texto, eu conheço o texto, sei dizer o que o texto está dizendo. Por exemplo, se você lê o texto lá, não matarás, você não precisa ser crente para entender o que o texto está falando. Né? Não matarás é não matar. Agora, o significado disso, o mais profundo, vai muito além do que não matar fisicamente. É só a gente olhar o que Jesus ele diz quando ele fala isso daí no Novo Testamento, Sermão do Monte. Ele disse: vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas eu vos digo, se você odiar o seu irmão, você já é considerado um assassino. Então ele traz uma ideia, uma compreensão mais profunda das Escrituras. Então o que acontece? O conhecimento do cristão que ele tem das Escrituras também é diferenciado. Não é que o cristão é melhor, é porque é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo para nos fazer entender. Não é simplesmente um livro, não é simplesmente palavras. Ele vai um pouquinho além. Né? Nós sabemos que ali existe uma verdade divina, uma verdade bíblica, uma revelação da vontade de Deus. E essa consciência de que não são meras palavras do livro, isso daí vem realmente com a ação do Espírito Santo no nosso coração. Por isso que é dito que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Se a gente ler lá em 2 Coríntios 2,14, vai estar falando sobre isso, não vai? Nós lemos lá, 2 Coríntios 2,14. Vamos ver, deixa eu ver se é esse o texto. Ou primeiro, deixa eu ver se... Não, primeiro, perdão, vamos ver. 1 Coríntios 2,14, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É necessário uma ação de Deus para que haja uma real compreensão. Eu creio que isso pode ter acontecido talvez com todos aqui. Não sei se alguém aqui já leu as Escrituras antes de se tornar cristão. Não falo ler toda a Bíblia, mas algum trecho da Bíblia, alguma parte. Eu li antes de me tornar, vamos dizer, cristão no sentido real da palavra. Eu lia, mas não tinha o mesmo sentido, o mesmo significado que tem. Por mais que você pudesse ler, ame o teu próximo, não entendi, eu tenho que amar as pessoas. Mas não tem o mesmo peso, não tem o mesmo significado que tem depois que você se converte. Porque você sabe que aquilo não é simplesmente uma palavra, ou não é só isso. Vai muito além disso daí. Então a compreensão que nós temos depois que nos convertemos, ela é mais profunda, a convicção é maior, né? O entendimento é maior também, porque é uma ação de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o homem que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Tá? Outra coisa que é dito lá em Mateus, capítulo 15, versículo 14, ele fala algo interessante para nós também.
Tá? Mateus 15, 14. Diz assim, ó. Deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Do que Jesus está falando aqui? Nesse texto aqui, se nós prestarmos atenção. O que ele está falando? Jesus está falando da tradição dos anciãos. Ele está falando ali, por exemplo, da quebra dos mandamentos. Que é dito ali, né? Por que quebrais vós também o mandamento de Deus? Por quê? Eles diziam o seguinte: mas teus discípulos, eles não lavam as mãos para comer? Né? Por que eles quebram a tradição dos anciãos? E aí Jesus ele fala: por que vocês quebram os mandamentos de Deus? Aí eles podiam pegar, mas por que quem diz que nós quebramos os mandamentos de Deus? Eles poderiam pensar isso. Jesus fala: olha, é dito honra teu pai e tua mãe. Não é isso? E quem maldisser seu pai e sua mãe certamente será morto. Mas vocês dizem: quem disser ao seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor o que vocês poderiam aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem pai nem mãe. Assim validam pela vossa tradição os mandamentos de Deus. Ele está falando assim: vocês estão falando que meus discípulos estão quebrando a tradição dos anciãos porque comem sem lavar as mãos. Mas vocês quebram os mandamentos de Deus. Por quê? Porque vocês estão falando que aquela oferta que você faz a Deus, que você poderia, aliás, aquilo que você poderia dar aos seus pais, você usa de desculpa para dar isso como oferta, né? Dizendo que é oferta ao Senhor, para não ter que ter responsabilidade de ajudar os seus pais, você está quebrando os mandamentos de Deus também. Você está se omitindo. O fato de você ter que, sei lá, ofertar ao Senhor não significa que você pode simplesmente negligenciar, sei lá, o cuidado do seu pai, se ele tiver necessidade da sua ajuda. Você não está honrando o teu pai e tua mãe. Então, lá na frente ele vai dizer nesse mesmo capítulo que eles são cegos, são condutores cegos, né? Entre aspas, parece que eles servem a Deus, parece que eles conhecem as Escrituras, mas eles não vivem as Escrituras, não como elas são. E se alguém que não conhece as Escrituras, ele passa esse ensinamento para outro, um ensinamento distorcido, errado, o que vai acontecer? É um cego guiando outro cego. O que acontece com um cego guiar outro cego? Os dois podem cair num buraco. Imagina? Tem uma história que o pessoal fala, não sei se é algo, que estava o cego ali, aí ele ia atravessar, e ele estava sem a varinha dele, não tinha som, né? Aqui tem esses lugares que faz som, né, para o cego. E aí ele falou: o que eu faço? Pensando, aí ele falou assim: o primeiro que ficar aqui do lado, eu vou catar no braço e eu atravesso com a pessoa. E aí ele catou no braço do, né? Aí a pessoa segurou no braço dele e falou: poxa, o cara, né, vai me ajudar aí. Atravessaram a rua, chegou do outro lado assim, ele falou: cara, obrigado que você... Não, eu que agradeço. Como assim? Não, porque eu sou cego. E um cego catou no outro, os dois atravessaram. Não aconteceu nada, não sei, né? A pessoa deve ter parado. É só uma história, não sei se aconteceu de fato, mas não morreram por Deus, né? Porque imagina, dois cegos atravessando a rua sem saber se vem em casa, se não vai, se está fechado, não está o semáforo. O risco que é o cego guiar o cego. Por quê? Eles ficam totalmente sem direção. Você não sabe onde você está indo? Você não está enxergando o caminho? Como é que você vai caminhar por um caminho? Você não enxerga, você não sabe. Então Jesus ele fala isso daqueles que, entre aspas, né, professam conhecer a Deus, ou professam até estabelecendo a Deus, mas não conhecem de fato as Escrituras. Daí a importância de conhecermos as Escrituras. Só o Espírito Santo é que a todas as coisas perscruta. Nossa, palavra é difícil, né? Até mesmo as profundezas de Deus. Só Ele. Quem é que conhece o Espírito de Deus, o Deus, não o Espírito de Deus? Quem é que pode nos revelar sobre Deus? É o Espírito Santo. É Ele que vai nos dar entendimento. Tá? Ele que vai nos levar à compreensão, vai tirar toda, vamos dizer assim, toda a venda dos nossos olhos, né? Vai nos ajudar a enxergar com clareza, né? E essa capacidade que o Espírito Santo nos dá de enxergar é que nós chamamos de entendimento espiritual. É uma compreensão que é dada pelo Espírito Santo. É Ele que vai nos capacitar. Então aqueles que além de conhecimento correto das Escrituras possuem essa ação do Espírito Santo,
eles vão ter a capacidade de conhecer muito melhor, de entender melhor ainda as coisas. Ele fala assim, não precisa estudar não, é só eu vou lá, eu chego, leio, não é bem por aí, a gente faz a lição de casa. Eu vou estudar o máximo que eu puder essa passagem, mas eu vou estudar e orar. Senhor, eu estou estudando, eu entendi o texto, eu entendi o que está falando, mas Senhor, me ajuda a compreender, ilumina para eu perceber o que o Senhor quer me falar aqui, qual o significado disso daqui, quais são as aplicações espirituais disso daqui, as implicações, porque senão são só palavras. Por isso que eu gosto de uma frase que o Hernandes Dias Lopes ele fala, que tem pessoas que têm luz na cabeça, mas falta fogo no coração. Ou seja, o camarada ele sabe falar exatamente o que o texto está dizendo. Ele dá uma interpretação correta sem erro, mas não tem paixão, não tem amor por Deus, não tem, entende? Fica sem vida. Também não pode ter só a paixão e não ter luz, tem que ter os dois na realidade, né? Luz no coração e luz na cabeça e fogo no coração, paixão, né? Crer de fato naquilo, né? E viver aquilo e falar sobre a palavra, né? Eu creio, mas se eu não tenho convicção, como é que fica? Iluminação e convicção são duas coisas que são importantes. Iluminação para ter entendimento e convicção daquilo que eu entendo, porque eu vou viver e vou pregar com mais firmeza sobre aquilo. A obra do Espírito Santo comunicar essa compreensão é chamada de iluminação. Então, nós não somos inspirados. Não. Quem foi inspirado foram os escritores da Bíblia. Tanto do Antigo quanto do Novo. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo e eles escreveram sobre inspiração. Tudo que nós escrevemos não são escritos inspirados mais. Por quê? Porque a revelação está completa. A Bíblia está completa, está fechada. Mas nós somos iluminados. Ou seja, nós temos a Bíblia, que já está fechada, não pode ser acrescentado nem tirado. Quando nós lemos, o Espírito Santo ele vai nos iluminar a nossa mente, nos dar entendimento, compreensão daquilo que nós estamos lendo. Jesus ele falava para Nicodemos. Quem lembra dessa conversa com Nicodemos? João 3, né? Jesus fala para Nicodemos lá, né? Nicodemos chega lá e fala, mestre, né? Sabemos que você é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz e tudo mais, se Deus não for com ele, tudo. E Jesus já vai direto no ponto, né? Olha, Nicodemos, tem que falar uma coisa para você. Quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Se alguém não nascer de novo não pode entrar no céu. E aquilo deu um nó na cabeça de Nicodemos. E Nicodemos vai nascer de novo. Como que alguém vai nascer de novo? Porventura ele pode entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer. E Jesus não estava falando disso. Ele estava usando uma metáfora, ele estava usando, né, o nascimento para falar de uma verdade que também está falando do nascimento físico, falando de algo espiritual. Mas ele fala para Nicodemos, né, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Por quê? Se não houver uma ação do Espírito Santo, não faz sentido. Por isso que você conhece, é possível você ver pessoas que são teólogos, eles conhecem as escrituras, eles conhecem os textos, eles sabem fazer uma exegese, interpretar, às vezes melhor do que eu e você. Conhece o original, às vezes tem gente que consegue até ler nas línguas originais e não é crente. E você fala, mas como é que pode um camarada desse ler no original? Ele sabe interpretar, ele pode até fazer comentários sobre aquele texto e o cara não é crente. Como que ele não é crente? O que acontece? Se não houver uma ação do Espírito Santo, não há uma compreensão real das Escrituras. A pessoa vai conhecer parcialmente, ou só a letra. Não vai conseguir perceber o sentido espiritual daquilo que ele está lendo. E aí é necessário, então, essa compreensão espiritual. Não é uma compreensão intelectual apenas, entender na mente, mas isso não faz muito sentido no coração. É uma compreensão espiritual. E é chamado de iluminação, ou esclarecimento. Isso não é uma nova revelação. Não é que a pessoa lê, não.
Às vezes a pessoa leu, amarás o teu próximo. Ah, tá, a gente tem que amar o próximo. Mas aí a pessoa se converte, o Espírito Santo começa a habitar nela. E ela lê isso muda, porque ela agora não é só, nossa, meu Deus, aquilo entra no coração. Eu tenho que amar mesmo. Aquilo incomoda, ela não consegue falar assim, poxa, mas como é que eu posso ler isso e não amar de verdade? Você saber o que tem que fazer, mas isso não mexer, isso mexe com a pessoa, mexe com o coração da pessoa. Ela tem uma compreensão não só na sua mente, mas no seu coração, de que aquilo não é uma verdade só para você saber, mas é uma verdade para você viver. É diferente. Uma coisa é você saber a verdade na sua mente, outra coisa é essa verdade se tornar parte da sua vida, das suas práticas. Eu saber que eu tenho que amar o meu próximo é uma coisa. Eu posso até entender isso. Tem que amar o meu próximo. Eu amar de fato o meu próximo, ou isso entrar no meu coração ao ponto de eu entender que eu preciso, é outra coisa. Isso vem com a ação de Deus. Senão nada acontece. O pecado ele obscurece a nossa mente e vontade, de modo que perdemos e resistimos à força das Escrituras. Como assim? Nós somos pecadores. Por exemplo, mesmo uma pessoa que é crente, ela pode às vezes não entender plenamente o texto. Por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque o fato de sermos pecadores também afetou a nossa capacidade de entender as Escrituras. O pecado ele cega a pessoa. É como alguém que está vivendo uma vida errada. Imagina uma pessoa que ela está fazendo algo errado. Ela às vezes até sabe que é errado, mas mesmo assim você não consegue. Porque ela sabe que é errado, ela sabe que não deveria estar fazendo aquilo, mas ela acha como se isso não tivesse problema. Por quê? Porque parece como se ela estivesse cega. Como se ela não quisesse enxergar. Tem até um ditado que fala isso, né? Que o pior cego não é aquele que não vê, mas aquele que não quer ver, ou que não quer enxergar. Ele está vendo, mas ele fecha os seus olhos, ele faz vista grossa, sei lá, ele faz de conta que está tudo bem. Seria uma mente cauterizada, pastor? Também, exatamente. Vai cauterizando a mente e ela vai perdendo a capacidade de compreender. É por isso que, por exemplo, se a gente perguntar para uma pessoa que não é cristã, que não tenha temor de Deus, o que ela acha de certas atitudes? Talvez ela vai falar, não, é errado. E aí se você perguntar assim, mas se é errado, o que você faz? Mas todo mundo faz. Ninguém é perfeito. E a pessoa tenta racionalizar muitas vezes, e tenta se justificar, ou tenta mostrar, mas a gente sabe, mas ninguém consegue. E aí às vezes a pessoa vai para um outro caminho, e ela sabe que mas ela não quer entender. Ou ela não consegue perceber a gravidade daquilo para a sua vida. Agora, quando a pessoa se converte, o Espírito Santo começa a agir, aí ele vai fazendo com que isso fique mais claro, vai incomodando. É lógico que a gente não pode fechar o nosso coração e não darmos ouvido, porque às vezes o Espírito Santo está falando e a pessoa não quer ouvir, né? Isso é perigoso também. Tá? Vamos lá. A iluminação, o que é a iluminação? É a aplicação da verdade revelada de Deus ao nosso coração. De modo que nós possamos entender como realidade para nós o que o texto sagrado revela. Não fica só palavras num livro. Não. Perdoe. Assim como o Pai vos perdoou, perdoe. Não fica só... Estou dizendo que é fácil perdoar. Né? Então o Morinho pregou sobre isso esses dias, né? É fácil. Se fosse, né? Que beleza que seria. Não é não. Mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer. E como é que isso vai entrar no meu coração, ao ponto de eu entender, nossa, eu tenho que perdoar. Não é questão de eu querer perdoar. Querer, às vezes, você não quer. Mas não é uma coisa que você faz porque, eu senti de perdoar. Ninguém sente de perdoar. Não é sentimento, é decisão. Se você esperar sentir, quando é que você vai sentir de perdoar alguém que te fez mal? De verdade. Por si mesmo. Dificilmente. Mas eu senti. Se você sentiu, o teu Espírito Santo está agindo. Mas sentir não é sentimento, é decisão. É decisão. Mas amar não é sentimento. Amar é decisão. Já, não sinto mais amor. Você não sente por quê? Porque amor não se sente.
Você ama. Porque se ele ficar... Não estou falando que dentro do amor não existe nenhum sentimento, não é isso. Mas se a pessoa olhar para esse lado, ela vai estar enrolada. Por quê? Porque a Bíblia diz, ama o teu inimigo. Você não tem vontade de amar o seu inimigo. Ou tem? Eu tenho. Nossa, o cara, ele me roubou, o cara mentiu a meu respeito, e aí quando eu estava esperando o cara ver, me espancou, mas eu amo ele. Eu duvido que você ama assim de paixão, a vontade de, até né, sei lá, são dois solteiros, vou dividir a pata com o cara. Sei que ele vai roubar tudo. Não, você não, de jeito nenhum. Por isso que não está apenas na esfera do sentimento, não. É uma decisão. Você decidiu amar. E aí? Porque Deus manda. Deus diz que eu tenho que amar. Não significa que eu concordo, às vezes, com o que a pessoa está fazendo. Não significa que eu aprovo do jeito que ela está vivendo. Não é a atitude da pessoa. É o indivíduo. Mas lógico, eu amar ele não vai mudar nada na vida dele se ele não quiser mudar. Eu quero mal aquela pessoa. Então isso é uma decisão. Como é que você vai fazer isso se não houver uma ação do Espírito Santo no seu coração? Deus, eu não quero, eu sei que preciso. Então Deus me ajuda. Me faz amar essa pessoa de verdade. Se não houver uma ação do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer com que aquelas verdades que são reveladas nas Escrituras entrem no nosso coração, não só na nossa mente, mas no nosso coração, e a gente viva de acordo com elas. Viva de acordo com elas. Tá? É através da iluminação do Espírito que o ministério da palavra realiza a chamada eficaz para a salvação. Ou seja, você prega a palavra, alguém prega a palavra, você não pode fazer a pessoa crer. E você prega, ela pode até entender o que você falou, que Jesus morreu por ela, que se ela não se arrepender dos seus pecados, ela está condenada. Mas, gente, se o Espírito Santo não fizer com que esse negócio, ela ouvir essa mensagem, ela entender que isso é verdade, e não só entender que isso é verdade, ela entender a situação dela diante de Deus, mediante essa verdade, e isso não entrar no coração dela, quando ela ter a compreensão que se ela não entregar a sua vida a Deus, ela vai para o inferno, porque às vezes a pessoa vai para o inferno, porque ela não está lá, então dizendo, é inferno, todo mundo fala inferno, mas quando vem a convicção que aquilo é uma verdade, e isso entra no coração da pessoa, muitas vezes a pessoa, quando ela é convencida, né, pelo Espírito Santo, ela se converte. Quem é que pode iluminar a mente da pessoa para que ela entenda? Eu não posso. Eu posso pregar. Eu e você, meu amado, o que nós podemos fazer? Estudar o texto, mas permitir que o Espírito Santo ilumine para que a gente tenha compreensão e também nos capacite que nós falemos da maneira mais compreensível possível, né? Se precisar a gente desenha, para que a pessoa ela possa pelo menos entender, com a sua mente ela consiga entender, mas entender com a mente, mas crer com o coração, crer com o coração, aí tem que ser o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não iluminar, para que aquilo que ela entendeu na sua mente, ela creia no seu coração, nada vai acontecer. Que terrível isso. Terrível, é benção que é ele que, mas eu falo, é terrível que a gente não pode fazer ninguém crer, tem que ser uma ação do Espírito Santo. E ele quer fazer isso, lógico que ele quer. É lógico que o Espírito Santo também, ele não vai obrigar ninguém a crer, mas ele pode iluminar, tocar, né? E tocar de uma maneira que aquela pessoa, eu creio que não tem coração que seja duro ao ponto que o Espírito Santo não possa, de alguma maneira, tocar. Mas aí tem três coisas, né, pastor? Uma que a gente prega, né? No caso, a gente fala, expõe, né, o texto, estuda, né? Sim. E a segunda, a parte, no caso do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, né, de tocar. E no caso, não teria uma terceira parte da pessoa se abrir para poder, tanto para poder entender, como também para ser tocado? Teria também essa parte? Existe também? E aí que é a grande questão, como é que funciona isso? Nós não sabemos o certo. Como é que o Espírito Santo toca? A gente sabe que se a pessoa de alguma maneira deu abertura, porque o Espírito Santo de alguma maneira conseguiu tocar no coração dela. Porque se Deus não agir no coração do ser humano, ele não crê. Como que funciona isso? Se eu não toco ao ponto que a pessoa não conseguiu existir, ou se a pessoa que
que muitas vezes se abriu, aí é outra discussão que o pessoal discute por aí, né? Foi eu que abri meu coração, foi o Espírito Santo que tocou do jeito que tinha gente não abrir, aí já é outra questão. Mas a grande questão é que, se ela veio a crer, houve uma ação do Espírito Santo. Sem essa ação do Espírito Santo não é possível a pessoa crer. Porque a fé vem por ouvir a palavra, né? Daí começa, né? Despertando a pessoa o que ela está ouvindo, porque a gente para que ela vá se abrir, né? parte de Moisés também, né, que Deus endureceu o coração do faraó. Deus poderia, né, tipo, não, deixa eles ir e pronto, né, mas Deus falou, eu vou endurecer o coração, porque é uma vontade de Deus também, né, tipo, senão, esse vai ser tocado, porque senão como faz? Porque eu fico pensando... São coisas que a gente não... Tem muita coisa que a gente... Não dá para entender, né? Deus endureceu, o faraó endureceu o seu coração. Porque o faraó sabia as consequências que ia ter, né? Mas ele deixava e depois Deus falava, não, eu vou endurecer o coração dele, mais uma vez ele não vai deixar. Quer dizer, Deus falava, eu vou endurecer o coração. No caso, o faraó não houve realmente, ele até podia entender, mas ele não queria aceitar. Então, mas se Deus quisesse, poderia ter feito, né? Mas talvez para mostrar as grandes obras que ele poderia fazer, para o povo acreditar cada vez mais, né? Então ele foi endurecendo, né? Mas mesmo assim... É uma coisa que é um mistério isso, né? A gente olha, por exemplo, você vê, Jesus ele fala, se lá em Sodoma e Gomorra tivesse sido feito sinal, eles teriam se convertido. Então. Mas Deus não fez, mas isso aí já está numa soberania de Deus. Soberania de Deus. Entende porque Não tem como questionar. poderia, mas não foi ou foi. Né? E a Bíblia também diz lá em Romanos, por exemplo, que os homens, Deus entregou eles suas paixões. Então, tipo assim, você quer pecar, não quer, então eu vou deixar então que o negócio vai mesmo. E aí? É uma coisa muito... São coisas que a gente até poderia... A gente só vai conhecer a Deus depois que a gente estiver lá com Ele. Exatamente. Eu poderia até ir um pouco mais além da discussão aqui. Mas a grande questão aqui é que o Espírito Santo tem agido. Como ele vai fazer isso? Só Deus é que sabe. Como ele vai agir em cada coração. Embora a iluminação pelo Espírito comece o processo de sequência da salvação, olha lá. Hebreus 6,4 fala sobre isso. Fala. Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, depois caíram e sejam outra vez renovados para arrependimento, e de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus se dispõe ao vitupério. Né? Eu estou falando de pessoas que foram iluminadas. Aí a grande questão é, essas pessoas aqui, também não vou entrar muito nessa discussão, elas foram iluminadas ao ponto de se converter, ou elas tiveram um entendimento, mas não chegaram de fato a se converter. É uma discussão que já dura muito tempo. A pessoa ela se converteu, ela se desconverte e depois se converte de novo, como é que funciona isso? Ou se ela se converteu, entre aspas, e afastou e morreu afastada mesmo, ela foi convertida alguma vez ou nunca foi convertida? E aí? Só Deus é que sabe isso, né? Mas o que ele está dizendo aqui, ele fala que uma pessoa que foi iluminada e provou e tudo mais e se afastou, não pode voltar de novo. Aí tem duas discussões. Então foi uma vez salvo, mas perdeu e não é salvo de novo. E aí existe uma discussão aí no meio cristão, de se perde, se não perde a salvação, né? E se a pessoa que foi salva ela pode se afastar, ou se ela se afastar ela pode voltar. Mas não seria no caso aí uma decisão de, tipo assim, de lógico, cada um particular isso, né, de querer entender e aceitar de que forma aconteceu, de se converteu e afastou ou nunca foi convertida, né? Eu costumo dizer que a pessoa que quando ela tem encontro com Deus, quando ela tem encontro com Jesus, eu tenho como base, como exemplo, a conversão de Saulo, de Paulo, né? Que quando ele teve encontro com Jesus, ele nunca mais se afastou de Jesus. Ele realmente entendeu, porque ele teve um encontro real com Jesus. E mesmo passando todas as provações que ele teve, ele não chegou ao ponto de desistir. Muito pelo contrário, cada vez mais ele se colocava como servo. Então, assim, porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Eu vejo dessa parte, né? Eu vejo desse lado. Alguns, é uma discussão, tem alguns que falam que a pessoa pode, não pode passar. Alguns vão dizer o seguinte, se você pegar uma pessoa mais calvinista, ele vai falar o seguinte: se a pessoa se converteu e ela, entre aspas, se afastar, mas se ela de fato se converteu antes de morrer, ela volta.
Porque se ela morrer, se voltar para o calvinista extremo, às vezes ela vai dizer, o cara nunca foi crente. Eu não convenci. O outro vai dizer, mas você não está falando aqueles que deixaram? Então é uma coisa bem, uma discussão muito grande que existe. A pessoa, ela perde ou não perde a salvação? Eu conheci um pessoal que era calvinista e eu perguntei isso, né? Na época ainda novo na fé, como é que vocês entendem sim? Se a pessoa se converte e às vezes até era ativa na igreja, de repente ela se afasta e vai para o mundo mesmo, de repente ela não volta mais e morre assim nessa situação. A gente não sabe se ela, no final, ela se arrependeu, mas vamos supor que uma pessoa que morreu e não voltou para Deus. Como é que vocês entendem? Ela foi um cristão que se desviou. E sabe o que ele falou? Para nós, essa pessoa nunca se converteu. Se converteu. Eles entendem a mesma coisa. Eu entendo sim também. Eu penso a mesma coisa, nunca se converteu. Nunca se converteu, ele falou isso. Foi uau, né? E tem que falar que pessoas podem se afastar. É uma discussão que eu já vi pessoas que se afastaram e depois se firmaram, mas eu particularmente, eu penso que uma pessoa que de fato conheceu a Jesus Cristo, eu não vou dizer que é impossível ela se afastar, mas de fato conheceu, seria a mesma coisa você, entre aspas, saber toda a verdade, saber que se você largar, você está lascado, você chutar gente, assim parece até meio que um absurdo, é que nem o cara de saber que se ele sei lá, cortar o braço ele vai morrer, ele cortar, é suicídio, é loucura fazer isso, seria meio que loucura, né? Se a pessoa experimentou o amor de Deus, aquele amor transformou o coração dela, seria uma coisa assim absurda. E eu tenho, particularmente, eu tenho esse pensamento. Não vou dizer que é impossível, mas eu acho que, de fato, quem de fato conheceu a Cristo, jogar tudo pro alto. É difícil também. Eu fico pensando até que ponto, eu penso, né, tenho esse pensamento, até que ponto essa pessoa de fato entendeu quem é Cristo. Ou ela nunca se converteu, ou sei lá, porque tem um texto em Romanos que Paulo diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Quem lembra desse texto? Romanos 8. Romanos capítulo 8. Olha só, eu vou ler no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ver o que Deus fez. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha só. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo, olha o que Paulo diz: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que vai separar. Tremendo esse texto, né? Esse texto Tá falando, você vai dizer, eu larguei de Cristo por causa da tribulação? Deus está falando, mas a tribulação? Cristo não é maior que isso na nossa vida? A perseguição? Mas Jesus não é maior que a perseguição na nossa vida? Ou angústia, Jesus? Mas então que Jesus é esse que a pessoa creu? Ele fala bem aqui. Agora eu não estou dizendo aqui, que fechei questão. A Bíblia fecha questão. Não separa. Não. Isso aí são convicções pessoais. Eu particularmente creio se de fato, vamos lá, se de fato a pessoa entendeu e tem uma relação com Deus. Não é porque eu sou crente. Não, a pessoa tem uma relação com Deus.
ela conhece a Deus, ela caminha com Deus, ela ora, ela tem comunhão com Deus, de verdade, é um pouco assim difícil, não é não? Ou não? É difícil. Eu acho difícil. Difícil. Impossível? Não vou dizer impossível, porque eu não tenho um texto que diz que eu posso até usar alguns textos que vão talvez colocar essa posição de uma maneira mais forte. Mas eu acho mais difícil. Bem, agora, é uma discussão. Aí vai ter outros que vão falar, não, é possível. É porque lá falar que eles foram iluminados e caíram. Então alguém vai falar, mas aí tá vendo? Foram iluminados e caíram. Mas aí também está dizendo que eles não podem ser novamente renovados. E como é que fica? Então, se caiu não volta mais, ou nunca foram, bom, quando a gente chegar no céu, a gente vai entender isso melhor. Mas eu, particularmente, eu creio que uma pessoa que creu de fato em Cristo, a possibilidade dela se afastar, se de fato ela entendeu, é muito mais difícil. Pastor, na verdade, essa parte aí está relacionada com o outro de cima que fala sobre iluminação e convicção. Que quando a pessoa tem uma relação com Deus, que ele tem um encontro com Jesus, e ele sente esse amor, o que se torna difícil para ele entender, o Espírito Santo ilumina e traz a convicção. Sim. Né? Eu pergunto para vocês, ó, vamos lá, vou jogar a pergunta para vocês, tá? Você, meu irmão, que se converteu, você consegue se imaginar abandonando a Cristo? Não. Você consegue imaginar, diante de tudo que você já viveu com Deus, tudo que Deus fez na tua vida, né? O que você já leu, o que você já entendeu, o Espírito Santo já... Você consegue imaginar chutando o balde, jogando tudo fora e voltando, sei lá, a viver uma vida que nem o pessoal vive no mundão? Você consegue imaginar você fazendo um negócio desse? Não tem como. Por que não? É a mesma coisa que você viver dentro de um chiqueiro até uma certa idade e depois você descobrir que você não era um porco. E aí te tiram dali e depois que você descobrir que você não era um porco, você querer voltar pro chiqueiro. Não tem como. Você toma um banho bem tomado, né, senhorzinho? Você vai botar Não tem como. Depois você descobre um lugar limpo, a coisa boa, a comida boa, sabe? Aí você voltar para dentro do chiqueiro de novo, não tem como. Não tem como, pastor, não tem como. Eu não voltaria nunca, em nome de Jesus. Porque a tua visão de mundo muda completamente. Então, Muda. dá uns 180 graus. Você não vê a vida mais do mesmo É jeito. por isso que vai haver uma discussão. Ah, a pessoa pode se afastar, não pode se afastar. Aí, lógico, a gente vai ter que estudar um pouquinho melhor. Eu não vou dizer para os irmãos que eu acho que é impossível alguém se afastar. Não vou dizer isso. Mas eu acho que alguém que de fato conhece a Cristo, de verdade mesmo, a possibilidade disso acontecer eu acho mais difícil. Eu sei que peguei o barco andando aí, mas eu semana passada eu estava assistindo um estudo que falava exatamente sobre essa passagem aí, né? De Romanos? Isso, desse daí, né? Esse texto que você estava falando, né? E o autor ele estava falando que lá, se eu não me engano, Mateus 15, que fala da ovelha, a ovelha perdida não, daquele que se afastou e volta para... Mateus? Ou É o capítulo... Filho pródigo. É o capítulo do filho perdido. tá, Lucas. Não, Lucas 15. não só o filho pródigo, mas fala vários temas Draga, relacionados ovelha. isso, ao filho perdido, né? Fala sobre É. Mas nesse texto que vocês leram em Romanos, fala dessa pessoa que voltou atrás. Aí pensando nisso, e Judas Iscariotes? Por que Jesus ele escolheu? Né? Será que ele não chegou a experimentar? Então, é isso que é dito lá em Hebreus, daqueles que experimentaram. Então é isso. A grande questão é... Então eu estou entendendo a questão que vocês Então, essa é a grande discussão das pessoas. Por isso que eu falo, uma coisa que eu às vezes não me atento com isso, porque eu penso que se a pessoa foi salva, ela morreu salva, Deus sabe, né? Ou não, Deus sabe. Mas isso aqui é um dos textos mais difíceis de interpretar. Por isso que é muito difícil talvez eu pregar nesse texto. Não que eu não pregaria, mas é um texto que ele é bem difícil. Por quê? Porque quem crê em duas linhas diferentes, às vezes vão usar esse texto aqui, vai entender esse texto de uma maneira diferente.
Mas ele vai dizer o seguinte, ó, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a vitupéria. Então é um texto bem difícil. Se você for ver tudo que você expôs aí do texto, são as coisas que a gente busca. Por exemplo, quer ver esse aí do pastor? O que a pessoa experimentou aí? Você listou aí no texto. Aqui foram iluminados, Foi iluminação. provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito. É as coisas mais básicas que a gente busca. Uhum. Né? E provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro. E depois caíram. Aqui, bom, eu não estou fazendo exegese do texto, mas a impressão que dá está falando de uma pessoa que, de fato, assim, ela rejeitou tudo isso. Mas tem que ser uma rejeição, não foi simplesmente a pessoa teve uma crise e ficou meio... Não! De algum modo ela... Não seria blasfêmia contra o Pode Espírito ser. Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo. É? É só Deus que sabe. É só comentando assim, mano, não Pode dá pra ter ser. certeza, né? Não dá pra ter Porque certeza, a blasfêmia do porque- Espírito Santo é justamente isso Que é um aí. pecado que não tem perdão. Isso. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos... Porque, mas contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão. Por que contra o Espírito não tem? O Espírito tem mais que Deus? Não é isso. Sim. É por causa da função do Espírito Santo. O Pai enviou Jesus. Jesus morreu na cruz por nos dar a salvação. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele convence. Se aquele que convence não pode agir para convencer, quem é que vai levar a pessoa que tem Jesus Cristo? Não é o Pai e não é Jesus. Por isso que se a pessoa ela se cauterizar ao ponto de ela não dar mais abertura, não tem como ela se arrepender. Agora é lógico, a pessoa chegar nesse ponto, no caso, eu vou uma vez perguntar, mas será que eu já fiz isso? Fala, meu filho, se você está preocupado é que você não fez. Porque alguém que chegar a esse ponto, ele não está nem aí, meu filho. No caso de Judas que você falou, eu vou ler. Eu vejo assim, pastor, Judas ele se experimentou. Judas esteve com Jesus, caminhou com os 12 ali. Só que Judas ele experimentou, assim, na minha visão bíblica, olhando para a Bíblia, pelo que a Bíblia relata, ele experimentou porque ele tinha um pensamento, na verdade. Porque a Bíblia fala que ele era um homem, ele era o cara que metia a mão na bolsa, a bolsa de dinheiro ficava com ele. Então ele tinha uma intenção. E Jesus fala, né? Se você tiver que fazer, faça depressa. Então ele já tinha uma intenção de trair Jesus, ele tinha uma intenção de estar ali por querer obter alguma coisa. No entanto, quando Jesus envia os 12, olha, eu vou enviar vocês para poder pregar, para expulsar demônio. Judas também foi no bolo, mas assim, ele só recebeu um poder, usou, mas o amor verdadeiro do que os outros 11 experimentou, eu creio que ele não tem experimentado. A grande questão é, a gente não sabe, alguns vão falar que Judas nunca se converteu. Ou se converteu. Mas ele teve a oportunidade como qualquer outro. Não, pessoa. lógico. Né? E lógico, Jesus sabia. Será que Jesus, quando escolheu Judas, será que Jesus sabia que Judas ia trair ele? Sabia. Ou não? Porque já havia uma profecia sobre aquele que traiu. Então, Jesus sabia que dentre. E ele escolheu. Né? Aí você fala, não, você vai trair. Como é que funciona isso? É uma coisa muito difícil da gente. Não, mas ele escolheu justamente para que isso acontecesse. Aí, eu vou falar isso aí. Mas será que estava tudo determinado? Poderia ser qualquer um deles ali. Foram chamados a caminhar com Jesus. Não sei, então, mas aí que tá. Será que Judas, de fato, porque quantas pessoas seguiram Jesus e depois quando o negócio começou a apertar um pouquinho mais, Jesus multiplicou os pães, quantas pessoas raparam fora? Quando Jesus falou, ó, o negócio é o seguinte, ó. É assim. Assim é difícil. O senhor está falando dessa questão do blasfêmia do Espírito Santo, aqueles que experimentaram, né, toda essa dada do Espírito Santo e abriram mão, é impossível que ele volte. Uma vez eu fiz um comentário com o pastor em relação à queda de Lúcifer, relacionando isso com a blasfêmia com o Espírito Santo. A pessoa experimentou em um nível assim e abriu mão daquilo. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Ele experimentou no mais alto grau, né, a comunhão com o Pai e de repente virou costa para isso. Não tem como voltar mais. Eu creio assim também, por exemplo, é lógico, por exemplo, tem muita gente que está na igreja, a pessoa começou a caminhar, às vezes ela até se envolveu com a obra,
mas de repente você vê a pessoa, sei lá, fora da igreja. A grande questão, às vezes ela se envolveu com as atividades. Isso não é difícil, vamos ser sinceros. É difícil se envolver com atividade de igreja? Não. Não é. Mas amadurecer na fé é outra coisa. Tem muita gente que às vezes se desviou, a grande questão, não vou nem dizer que ela talvez nunca creu, mas a questão é até que ponto ela entendeu, até que ponto ela creu, até que ponto que estava o relacionamento de verdade dela com Deus. De repente ela nunca se firmou na sua relação com Deus. É que nem casamento, né? Você vê, tem casais que passam por crise, mas passa, não separa. E tem gente que por nada separa. Porque a relação, porque se a relação estiver firme, né, todo mundo aqui é casado, né? Eu já tive, somente no começo de casamento, tivemos dificuldade hoje em dia. Se ele falar que nunca teve nenhum atrito, nada, é mentira. Mas, por exemplo, se perguntasse, não, você já tiver, pensa, mas nunca passou pela mente assim, vou chutar o pau da barraca, cada um pro seu. Não, por quê? Porque existe uma coisa a mais. Tá? Uma relação mais profunda, você tem um entendimento maior. Não é uma coisa qualquer, não é simplesmente qualquer coisa que vai separar. Também eu penso que quanto maior a intimidade. Agora, se uma pessoa está num nível de intimidade, como o Ney expressou aqui com Deus, ou que nem o Lúcifer tinha antes, e a pessoa chega a abrir mão disso, nossa, aí o bicho pega, né? Porque como é que você vai. Como é que faz para estabelecer? Isso é a grande questão. Né? Por isso que eu penso que tem pessoas que às vezes até estão afastadas, talvez a pessoa ela até entendeu, mas não é firme na sua fé. É diferente de um camarada que ele tem plena convicção de que aquilo é verdade, ele tem entendimento, ele é esclarecido, e de repente ele decide chutar mesmo pau, não está nem aí. Às vezes pergunta, ou esse camarada nunca foi, ou se foi, então o camarada se afastou para não voltar mais. Mas eu acho que também é a parte que fala É difícil? para conhecer a Deus e buscar ele conhecer, né? Exatamente. Quem está de pé, olha para não cair, né? Porque a tendência é realmente você. A gente não pode. Você cai. Não estamos aqui para julgar se a pessoa foi ou não foi cristão, ou isso, aquilo. Mas a grande questão é que se não houver uma ação do Espírito Santo, nós não entendemos. Não conseguimos entender a palavra. Se não houver uma ação do Espírito Santo, nós não conseguimos ter convicção de verdade. A gente lê, mas aquilo ficar no seu coração a ponto de você crer que aquilo é verdade, você viver de acordo com aquela verdade, é outra coisa. A mesma coisa um casal que falou assim pro capelão que eles queriam separar. E aí ele é um cristão, mas por quê? Porque eu não sinto mais amor. E eu não sente mesmo, porque o amor não é para. Amor não é uma coisa que você sente. E o amor não é sentimento apenas. Porque se for sentimento é uma coisa muito. Amor é uma decisão. Você sente, eu falei, você não sente amar o teu inimigo, sente? Mas Deus manda você amar, e aí? Ai, sinto no meu coração um amor tão grande pelo meu inimigo. Você não sente. Eu tenho muito tempo de você chegar que estava falando que você falou sobre o perdão. Você sente vontade de perdoar? Não sente não, mas você tem que perdoar. Não é? Então, essa questão de andar com Deus, essa convicção que o Espírito Santo traz, é que faz você caminhar porque você ama a Deus, você teme a Deus, e você sabe que você tem que obedecer a Deus, independente se você quer ou não. Ô pastor, seria, no caso, você está falando, amor, não seria então, no caso, um sentimento para uma atitude, seria uma decisão para uma atitude. Sim, você decide amar, você começa a expressar, e é lógico, o sentimento, ele vai acompanhar a atitude, Deus coloca o sentimento. Deus age nisso daí. Não, primeiro eu vou sentir, para depois eu fazer. No contrário, primeiro eu vou fazer, eu vou obedecer. E Deus não é fiel. Se a pessoa decide, eu creio que Deus depois vai agir. E aquilo não vai ser só uma coisa que eu faço porque eu tenho que fazer, porque é o certo. Daqui a pouco, aquilo vai mudando meu coração, eu vou fazer, porque não só porque eu sei que é o certo, mas porque agora eu quero fazer. Prazeroso. E dá alegria fazer, obedecer a Deus. Mas, entende? Não vou esperar. Quando eu tiver vontade de orar, meu mato, tu não vai orar nunca. Ou vai? Vamos ser sinceros, a Viviane pega no meu pé porque tem hora que eu estou cansada, eu falo assim, bota as crianças lá para dormir, ora com elas. Tem vezes que fala, vai você. Porque às vezes a tua carne, você
Você quer ficar deitado, você não tá afim de fazer o negócio, pô. É mais cômodo, não é? Você lá cantando. Imagina, você já se cobriu, tá quentinho, tudo mais assim, vai lá. Olha com ele, vai lá. Você tem que tirar, né? Sair do seu conforto. Isso é difícil. Verdade. Às vezes você vai, mas tem dia que às vezes você toma carne. Né? Hoje, bem que ontem eu consegui ainda dormir relativamente cedo, mas hoje de manhã, ai, eu dormi tão gostoso. E sabe quando tocou o despertador, né? Eu já venho ficar doido, que eu boto pra despertar assim e fica, né? De 5 minutos. Aí eu boto um pouco antes, porque eu sei qual é o último que eu. Aí não tem jeito. Vocês é assim também, né? Você põe lá, né? Você ensinou, né? Não, mas isso também, eu não gosto de fazer. Mas tipo assim, põe lá, né? Mas põe 6h30, tem que levantar, por exemplo, 6:45. Aí você põe lá, 6h30. Aí tocou, nossa, ai não, mas dá pra ficar mais um pouco. Aí toca 6:35, aí dá mais um pouco. Aí 6 Aí quando dá 6, mas não, agora tem que levantar. Agora não dá mais. Se não levantar agora, Preparando a mente. Preparando a mente, né? Porque você acordar assim de 0 a 100. Do nada, vamos botar lá. Eu não, se você 10 minutos antes, quando toca 10 minutos depois, aí já estou preparado. Agora, Pastor, eu boto 10 para 7. Eu só levanto 7h15. Vai pim, pim, pim. Então, Já endoide, né? Agora, é que vocês não têm filho pequeno. Igual o irmão nem falou, levantar no 120 não dá não. mas é por isso que eu falo, o que acontece? A nossa vontade, você vê como é que é a nossa carne, por que a gente levanta? Por que a gente levanta e vai trabalhar? Ó, imagina assim, ó, vou pintar um quadro para vocês. Um dia chuvoso, frio, aí você tá lá, bem quentinho. Você foi dormir tarde no dia anterior, quer dizer, você tá com sono. Se fosse sábado, você não vai trabalhar, você levanta. Você olha assim pela janela, ai, vou ficar aqui. Mas é segunda-feira, domingo, você foi dormir tarde. Aí você olha assim, tua vontade não é levantar. Por que você levanta e vai trabalhar? Porque tem que ir. Porque precisa. Compromisso. Compromisso, você tem responsabilidade com o teu chefe, tua fábrica. Desconto. Mas às vezes a gente não tem a mesma consciência com Deus. É diferente. E Deus ele é muito mais importante que o nosso chefe, que o nosso trabalho, que a nossa fábrica. Então, para fazer o que Deus quer, se depender só de nossa vontade humana carnal, a gente não faz. Ou faz? Não faz. Nesse o sentimento perde. Exatamente. Então, primeiro eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque eu sei que é o que Deus quer que eu faça. E porque eu amo a Deus. Depois Deus vai agindo. Tudo vai sendo menos, vamos falar mais fácil, vamos falar assim, menos difícil. Por quê? Porque a nossa carne ela vai sendo tratada. Tá? E o Espírito Santo é que vai agindo sempre. Vamos lá, vamos para frente um pouquinho aqui então. Olha só. Bom, qual é o nosso objeto de estudo? No que se baseia a nossa fé? No que, Marcos? Nossa. Esses livros. Palavra de Deus, né? Palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Então nós confiamos naquilo que Deus falou. Nós cremos naquilo que Deus falou. Deus nos deu a sua palavra. Tá vendo quando alguém fala assim, eu estou te dando a minha palavra? O que significa isso? Sei lá, alguém fala assim, ô Vonei, cara, mas não sei, não, Vonei, olha, pode confiar, estou te dando a minha palavra que eu vou fazer. E aí? Bom, isso é muito sério, hein? Por quê? O homem falar é uma coisa, né? Pode dar a palavra, mas de repente pode ser que ele não cumpra. Pode ser que existam outras situações que às vezes o cara não consegue manter aquilo que falou. E aí? Mas é Deus. Não, me para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus é algo confiável. Tá? Então, quando a gente está falando de estudo bíblico, do que nós vamos falar? A palavra de Deus. Você tem um quadrinho aí na apostila, você não tem? 66 livros? Está dividido aqui, ó. Uma parte aqui, ó. Legal, hein, pastor? Gênesis é um livro histórico. Apesar de ele fazer parte do Pentateuco, ele é um livro histórico.
os judeus. Por quê? Porque conta a história lá do começo e tudo mais, né? Depois nós temos os livros da lei, de Êxodo a Deuteronômio. Depois nós temos os outros históricos. Tá vendo aqui? De Josué a Esther. Aí nós temos os poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó, né, Cantares. Temos os profetas maiores. Eles não são maiores porque eles eram mais altos, não, tá? E nem maiores. Não, a extensão do livro é maior. São livros com mais capítulos, mais conteúdos, né? Que vai de Isaías a Daniel. Lamentações foi escrito por Jeremias também, né? E aí nós temos os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias, esse Antigo Testamento. 39 livros. Depois o Novo, Mateus a João, são os evangelhos. Atos são um livro histórico. As cartas, que vai de Romanos até Judas, né? E até aqui, Filemon, tudo isso aqui é de Paulo. Hebreus, nós não sabemos. Alguns falam que foi Paulo, mas ele não se identifica, o autor não se identifica. Então alguns falam Paulo, Apolo, não sabemos quem escreveu Hebreus. Aí nós temos Pedro, João, Judas. Esse Judas é irmão de Jesus. Tiago também é irmão de Jesus. E o Apocalipse, que foi escrito por João. 27 livros. Vocês já memorizaram isso aqui, gente? A sequência? Não? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Salmos, tem que memorizar. Ai, não, você sabe que você é pastor. Não, eu sei porque me obrigaram a memorizar e foi bênção. É bom memorizar. Você sabe a sequência? Sei. Sei tudo. Porque, nossa, falar isso várias vezes no seminário. Né? E você memoriza, parece que você não é muito. A gente memoriza letras. Eu aprendi porque uma vez eu passei vergonha dentro do carro com a minha filha sentada atrás e eu não sabia nem os primeiros livros direito, em sequência. E aí a minha filha começou a cantar. Tem uma musiquinha da falar até o final. Eu falei, você sabe tudo? E eu já tinha uma caminhada já de uns 2, 3 anos, pastor. E ela, eu aprendi, papai, no escolinha, né? Ensinar na escolinha. E eu falei, nossa! Você já viu? Tem uma musiquinha. Mas em uma semana eu aprendi tudo. Tem uma musiquinha, já viu uma musiquinha? Acho que eu já deve ter visto. Vamos aprender pra nunca mais esquecer, era isso? Livros que nos falam como se deve viver. E aí a pessoa vai falando. A gente aprende com musiquinha. É que nem os apóstolos. O nome dos 12. Ai meu Deus, eu não sei. Tem uma musiquinha. Quem já viu a musiquinha dos apóstolos? Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão Pedro, Filipe, Matheus, não? Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu, Judas, Simão e Tomé. A Lê conhece essa música, né? Mas ó, são musiquinhas. A gente tem que ficar na musiquinha muito Isso é legal. Por isso que criança aprende. São coisas que vai ensinando para ela. E a gente, coisa de criança, mas eu vou te falar pra você, criança, muitas vezes eles acabam aprendendo mais que a gente. Eu lembro quando eu tava, não foi eu não, perdão, uma besteira aqui. No Passo de Fé, eu fiz Passo de Fé, mas antes de mim, quem fez foi uma outra turma. E a filha do pastor Osmar, a Sara, ela tava andando com os pais pra lá e pra cá, tava lá no seminário e tudo, e tinha uma irmã que ela tava fazendo seminário, e ela fez, acho que na turma da Lígia, lá de... E aí era para eles falarem as 10 pragas do Egito. E aí ela não sabia tudo de cor, né? Aí chega a criança assim, ela pequenininha. Você não sabe, tia? A praga disso, a praga disso. Mas eu falo. Aí você tem a vontade de falar assim, sai daqui, você tá me complicando, menino. Mas memoriza. Não, né? Fala.